Municípios catarinenses rebatem denúncia de que as vacinas fora do prazo de validade teriam sido aplicadas aqui no estado. E mais da metade dos idosos já foram vacinados contra a Covid em Santa Catarina. E as mortes nessa faixa etária caíram 75% nos últimos meses. O SCC News está no ar. Olá, boa noite. Sexta-feira, muita informação para você que está com a gente, acompanhando aí o SCC SBT. E a gente já começa falando de um assunto que está deixando todo mundo curioso e também inseguro, né? Um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo apontou que quase 26 mil doses da vacina AstraZeneca foram aplicadas fora do prazo de validade em todo o país. Nessa lista aparecem pelo menos 50 cidades aqui de Santa Catarina. Entenda na reportagem. Os imunizantes suspeitos são de 8 lotes da AstraZeneca. As doses teriam sido distribuídas pelo Ministério da Saúde entre janeiro e fevereiro, antes do vencimento. Os lotes teriam vencido entre 29 de março e 4 de junho. A lista de cidades catarinenses com mais registros de aplicação, de acordo com o levantamento da Folha, inclui São Francisco do Sul, Tubarão, Camboriú, Criciúma, Chapecó, entre outras cidades. Esse episódio traz à tona a importância da pessoa estar atenta na hora de receber as doses. A própria carteira individual de imunização traz a dose, o lote e o produtor da vacina. Alguns dos municípios citados na denúncia já se pronunciaram por nota. A Prefeitura de São Francisco do Sul, que teria aplicado 142 vacinas vencidas, nega o ocorrido e afirma que nas doses citadas a validade estava no prazo. Em Tubarão, mais uma das cidades mencionadas com mais doses vencidas, a Prefeitura afirma que as vacinas desses lotes foram aplicadas dentro do prazo. A Saúde de Chapecó diz que todas as vacinas que chegam são conferidas e que não aplicaram doses vencidas. Em Camboriú, a Secretaria de Saúde já verificou as carteiras de vacinação e não houve a aplicação fora do prazo. Da mesma forma, Criciúma também disse não ter aplicado vacinas vencidas. A Prefeitura de Florianópolis, após a auditoria, informou que as doses não estavam com a data vencida e disse que o ocorrido pode ter sido um erro do Ministério da Saúde. As cidades estão entrando em contato com as pessoas que foram vacinadas para esclarecer a situação. O Plano Nacional de Vacinação prevê que quem recebeu o imunizante fora da validade precisa ser revacinado. Isso deve acontecer pelo menos 28 dias depois da dose administrada de forma errada. Para conferir quais os lotes suspeitos da vacina, é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela e aí você já vai ter a lista completa. Sobre essa questão das doses vencidas, a gente vai conversar agora com o Superintendente de Vigilância em Saúde da DIV, Eduardo Macário. E aí o que a gente quer saber é o seguinte, isso pode realmente ter acontecido? As doses têm um prazo curto? Existe essa possibilidade de ter sido aplicada uma dose vencida aqui no estado, em diversos municípios, de acordo com o que foi dito aí na denúncia? Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, é importante reafirmar que Santa Catarina não distribui e nem aplica vacinas com data de validade vencida, sob nenhuma hipótese. Todos nós obedecemos rigorosos indicadores de qualidade, principalmente na questão da vacinação. Assim como todos os municípios e todos os vacinadores obedecem esses rigorosos esquemas de vacinação. Dito isso, é importante colocar que essas vacinas, nós passamos a tarde toda analisando esses dados, como já vemos acompanhando desde o início da campanha de vacinação, e na maioria desses casos se trata de erros no registro do sistema de informação, que apresenta uma série de fragilidades e que essas fragilidades já tinham sido apontadas anteriormente para o Ministério da Saúde e também para que os municípios procedam à correção. No final da tarde, nós encaminhamos um ofício para todos os municípios, identificando todos esses registros que precisam ser corrigidos até a segunda-feira, para que desse total de mais de 600 registros incorretos, nós possamos ter a certeza de que realmente se tratam de registros com erros de registro de lotes,
de doses, ou mesmo erros na data da aplicação das doses, e identificarmos assim se existe alguma dose que foi aplicada fora do prazo de validade, que será avaliada de acordo com cada caso. Ô Eduardo, a gente vem num momento agora em que todo mundo está se comprometendo a falar da vacinação, da importância que ela tem, de que as pessoas tomem a segunda dose, de que elas não escolham vacina, enfim, reforçando o quanto é importante que as pessoas se vacinem para que o coletivo esteja protegido. De alguma forma, essa situação pode atrapalhar a imunização de forma geral ou pode comprometer a imunização aqui em Santa Catarina? De que forma que você vê isso? De maneira nenhuma. Eu reitero que todo o trabalho de vacinação obedece rigorosos esquemas de controle de qualidade. Todas as vacinas elas são verificadas por duas pessoas, uma que prepara a vacina e a outra que aplica a vacina, principalmente observando a data da validade da mesma. O problema se dá no momento do registro. São mais de 3 milhões de doses da vacina que já foram aplicadas e dessas, em 600, foi identificado esse erro de registro, erro na vinculação das doses, porque o sistema de informação ele não apresenta, ele não possui uma trava que avisa para o digitador de que aquele registro pode ser um eventual erro na digitação, para que ele possa confirmar ou não. E com isso ele acaba admitindo que esses erros aconteçam. Nós, normalmente, na Vigilância em Saúde, nós identificamos esses erros na rotina e encaminhamos para os municípios averiguarem esses erros e corrigirem. Mas como isso gerou uma repercussão nacional, nós enfatizamos a importância para os municípios corrigirem essa informação para que a gente possa realmente ter a certeza de que tudo não passa de um erro de registro administrativo e que todas as vacinas foram aplicadas com segurança dentro do prazo de validade do fabricante. Ô Eduardo, para a gente encerrar nossa conversa, eu vi hoje, nós vimos aqui muitas pessoas querendo saber qual era o lote, já pesquisando, tentando olhar o seu registro de vacinação para saber, de alguma forma, se poderia ter sido vacinado com a suposta vacina de validade fora do prazo. O que eu preciso fazer? Eu tenho que me preocupar ou as autoridades em saúde vão procurar essas pessoas caso essa suspeita se confirme? Todos os municípios foram oficiados para que até segunda-feira façam a verificação nos seus registros e encaminhem para a Diretoria de Vigilância Epidemiológica o resultado dessa investigação, corrigindo os registros que foram digitados de forma equivocada e naqueles que por acaso forem identificados que realmente se tratam de um problema de erro de vacinação, essas pessoas que se enquadrarem nesse roteiro serão convocadas para serem investigadas, para serem comunicadas à Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Quanto à população, basta que ela observe na sua carteira de vacinação qual foi o lote e a data que ela foi vacinada. Esses lotes que foram informados pela reportagem são lotes muito antigos, foram os primeiros lotes das vacinas que chegaram em Santa Catarina. E o que eu posso colocar é que, reitero, que todas as vacinas elas passam por rigorosos controles de qualidade, inclusive na aplicação. Portanto, tenham segurança e continuem se vacinando, que as equipes estão preparadas e prontas para responderem de forma adequada à demanda grande que é a vacinação de toda a população catarinense. É isso, a vacinação continua em Santa Catarina, existe esse controle, as autoridades de saúde estão preocupadas para poder sanar de uma vez essas dúvidas com relação a esses lotes suspeitos aí da vacina AstraZeneca aqui em Santa Catarina. Eduardo Macário, superintendente de Vigilância Epidemiológica aqui em Santa Catarina, obrigada pela conversa, pela disponibilidade em tirar as nossas dúvidas. Boa noite. Boa noite. E olha, a gente reforça que a vacinação contra a Covid-19 é muito importante e necessária, então não perca a sua vez de ser imunizado. Para acessar a agenda de vacinação do seu município, é só apontar a câmera do seu celular com a internet para o QR Code que está aparecendo na tela e você já vai ter a agenda completa. Depois do intervalo, mais da metade dos idosos já foram vacinados contra a Covid em Santa Catarina. E as mortes nessa faixa etária caíram 75% nos últimos meses, o que também já começa a demonstrar a eficácia da vacina. A gente volta já.
De volta com a SCC News e vamos de boa notícia. Ao longo dos últimos meses, reduziu em mais de 70% o número de mortes de idosos provocadas pela Covid-19. O que a gente quer saber é se essa notícia positiva já pode ser relacionada ao avanço da vacinação em Santa Catarina. E quem tem a resposta para a gente é o David Sacramento, ao vivo, direto de Joinville. Boa noite, David. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, essa relação já pode sim ser feita. Cerca de 96% da população idosa com 60 anos ou mais já tomaram a primeira dose da vacina e 53% completou a imunização com a segunda dose. De acordo com as autoridades de saúde, esses avanços da imunização refletiu na queda das mortes em idosos. Junho foi o primeiro mês desde o início da pandemia em que menos da metade dos óbitos foi de pessoas com 60 anos ou mais. Essa queda de 75% nas mortes foi registrada entre os meses de março a junho. Mas o que preocupa mesmo, Bruno, é que mesmo com a comprovação da eficácia da vacina contra a Covid-19, ainda tem pessoas que estão querendo escolher qual é o tipo de imunizante que vão tomar. E outros estão até mesmo rejeitando tomar um tipo de vacina ou outro. No sul do estado, o prefeito de Criciúma teve que tomar uma decisão para que realmente esse problema possa ser solucionado por lá. E isso tem trazido algumas discussões. Nós vamos ter mais detalhes agora com o repórter Marco Búrigo. Em vídeo lançado numa rede social, o prefeito Clésio Salvaro trouxe um recado importante para quem fica escolhendo vacina. A pessoa que chegou lá para tomar a vacina e não tomou porque queria de uma outra marca ou de um outro laboratório, vai assinar um termo. E se não assinar o termo, 2 profissionais assinarão. E vai passar a ser o último da fila. Mais de 1.000 pessoas em Criciúma se negaram a tomar a primeira dose ou a segunda dose da vacina contra o coronavírus. São números que preocupam a maior cidade do sul de Santa Catarina. Criciúma tem hoje 767 pessoas com o vírus ativo, segundo o último boletim epidemiológico. São 47 pessoas em unidades de terapia intensiva, perto da lotação máxima do Hospital São José, que atende pelo SUS. O prefeito Clésio Salvaro assinou um decreto municipal que coloca para o fim da fila aquelas pessoas que escolhem a vacina e, por vezes, acabam atrasando o processo de vacinação. A dose está disponível. A gente primeiro chorava porque a vacina não estava liberada. E quando a vacina está liberada, tu vai ter, se achar no direito de escolher? Ele está certo. Eu acho que ele tem que fazer isso mesmo. Não tem nada de escolher vacina. Até agora estão sendo aplicadas, após comprovação da Anvisa, as vacinas Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, Janssen, Sputnik e Covaxin. As autoridades em saúde garantem que todas rendem a imunização necessária à população. É normal que nós tenhamos alguns efeitos colaterais, isso acontece com qualquer vacina. Quando nós levávamos nossos filhos ao pediatra, ele já avisava. Vai dar um pouquinho de febre, um pouquinho de dor no local da reação, vai dar um pouquinho de dor no corpo, isso é comum. Reações graves são absurdamente raras. Criciúma já aplicou um total de 110.281 doses da vacina. 83.530 pessoas receberam a primeira dose e 25.226 já receberam inclusive a segunda dose. Outras 1.525 pessoas receberam a dose única da Janssen. Ou seja, cerca de 13% da população está totalmente imunizada. Um número longe do ideal ainda no município. Por enquanto, a vacinação está em pessoas com 45 anos ou mais e amanhã atenderá aquelas com 44 anos ou mais. Agora é hora de falar do tempo. Eu não sei você, mas ontem, nesse horário, a gente aqui na emissora estava com frio, todo mundo encasacado, e hoje o tempo já começou a mudar. Por isso, a gente vai até a beira-mar de Florianópolis para saber se a gente pode esperar um calorzinho como esse para o fim de semana. E quem vai dizer para a gente é a Graziane Biali. Boa noite, Grazi. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Pode esperar sim. Teremos um fim de semana com temperaturas agradáveis, como foi esta sexta-feira, né? Inclusive, Bruna, agora é que a temperatura começa a cair aqui em Florianópolis, tá? Já puxei aqui um casaquinho até para me aquecer e não passar frio, né? Mas isso foi bem diferente, né? O dia de hoje, com temperatura mais agradável, diferente de ontem, como você falou, e muito diferente do início da semana, quando tivemos temperaturas negativas, registro de neve, inclusive
inclusive em algumas cidades aqui de Santa Catarina. Só para se ter uma ideia, hoje, nos termômetros aqui da Beira-Mar Norte, a gente teve aí registro de 24, 25 graus. Isso também a gente consegue visualizar aqui mesmo, nesse momento na Beira-Mar Norte, onde as pessoas estão praticando atividade física, tem um movimento um pouquinho maior do que nos dias anteriores e tem gente que até se arriscou a colocar shorts e camiseta de manga curta, viu? A gente observou isso aqui. Mas o nosso interesse é na previsão do tempo de sábado e domingo, por isso eu chamo todos então para acompanhar no mapa. Dá uma olhadinha. O tempo no sábado será muito parecido em todas as regiões. Terá mais nebulosidade durante a madrugada e amanhecer, mas melhora durante o dia com o aparecimento do sol. Já o domingo será de sol entre nuvens em todo o estado. Uma massa de ar seco predomina em Santa Catarina e nevoeiros isolados podem ser registrados na madrugada e ao amanhecer. No sábado, Florianópolis e Joinville, a máxima é de 21 graus. No Vale, 9 graus de mínima em Blumenau. Na Serra, pode ter geada isolada. Lages, a mínima é de 4 graus. Criciúma e Chapecó terão mínima de 7 graus. No domingo, aqui na capital, a máxima não passa dos 20 graus. Joinville, 14 de mínima. Em Blumenau, máxima de 18 graus. Na Serra, mínima de 4 graus e máxima de 14 em Lages. Criciúma, 8 graus de mínima e em Chapecó, a máxima é de 20 graus. E hoje tem seleção brasileira na tela do SCC SBT. A partir das 8h45, o Brasil enfrenta o Chile no primeiro jogo da fase de mata-mata. O repórter Fabiano Martinez traz o esquenta desse jogaço. Olá, Floripa, muito boa tarde. Como fez em todos os jogos do Brasil até o momento, Tite seguiu fazendo mistério e divulgou pouca coisa sobre o treino desta quinta-feira na Granja Comari. Segundo informações da CBF, o técnico comandou um trabalho tático, ensaiou alguns lances de bola parada e também fez os atletas treinarem cobranças de pênalti, já que agora é mata-mata e em caso de empate no tempo normal, a vaga para a semifinal será decidida nos pênaltis. Definido mesmo até o momento, a gente só tem o goleiro Ederson, já que Tite segue fazendo aquele rodízio de goleiros. A seleção chega invicta para essa fase de mata-matas e com a melhor campanha na Copa América. Todas as emoções desse jogão Brasil e Chile você vai conferir aqui na telinha do SBT a partir das 8h45 da noite. Não vai perder não, hein? Hora de conferir os destaques do Portal da Notícia em Santa Catarina nessa sexta-feira com a Rafaela Moraes. Oi, Bruno. Oi para você que acompanha o SCC News. Sextou e eu já começo falando de algo para aquecer o coração. Com esse frio que está fazendo, 2 crianças tiveram a ideia de fazer uma campanha e doar sopas quentinhas para quem precisa em São Joaquim. A ação rendeu uma onda de boas ações e o resultado você confere no portal. E o ex-ministro da Saúde, Pazuello, vai responder por omissão e negligência em compras de vacinas. A ação do MPF aponta 122 milhões de danos aos cofres públicos. Agora me conta uma coisa, qual a sua maior tentação na hora de manter uma alimentação saudável? Eu vou confessar que eu adoro um doce. Por isso a gente te trouxe 3 receitas saudáveis para matar o desejo do açúcar. Para mais informações, acesse scc10.com.br. Olha, ontem nós exibimos aqui no SCC News uma reportagem sobre a falta de insulina nas farmácias do SUS aqui na capital. E mostramos a dificuldade dos pacientes que dependem diariamente dessas doses. A compra e a distribuição do medicamento é de responsabilidade do Ministério da Saúde, que até ontem não tinha retornado o nosso contato. Pois hoje o Ministério da Saúde informou à nossa equipe que adquiriu 1.244.518 canetas de insulina de ação rápida e a entrega desse lote será feita até o fim de julho para atender o próximo trimestre. 10.405 canetas foram encaminhadas para Santa Catarina para atender a demanda de abril, maio e junho, como teria sido solicitado aí o quantitativo pela saúde aqui do estado de Santa Catarina. E antes de terminar, uma notícia muito boa. O Enzo Vaz Ferreira Pontes, de 6 anos, e toda a família dele tem uma excelente notícia para a gente. O Enzo, que sofreu um acidente ao bater uma foto em uma estátua e um gorila no Parque Beto Carreiro, em Penha, recebeu alta hoje. O menino estava hospitalizado desde o dia 19 de junho no Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, e agora ele vai continuar o acompanhamento ambulatorial na cidade onde ele mora, em Curitiba, no Paraná. Esse monitoramento médico é para prevenir aí sequelas motoras por causa da fratura na clavícula e também o traumatismo que o Enzo sofreu no dia do acidente. Uma boa notícia para a gente, né?
E agora um bom fim de semana para você que nos acompanhou ao longo de toda a semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Boa noite, bom fim de semana, cuide-se e até lá.